Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, atualizando aqui, Lorenberg, não me deixa me perder, porque às vezes a gente perde aqui, hoje é dia 23 já, né? E já estamos chegando no final do mais um mês, né? E próximo do aniversário do programa Opinião, que é daqui a 4 dias, vai cair num sábado, né? Dia 27, o programa Opinião estará completando 4 anos, né? E a gente está aqui firme, estamos firmes e fortes. Eu falo isso no contexto todo que você já observou, né? Afinal de contas, pandemia, a gente pegou essa bronca toda aí. E graças a Deus a gente está aqui, né? A gente sobreviveu. É verdade, perdemos alguns no meio do caminho, alguns bem próximos, inclusive, né? Que a gente, inclusive, até agora não conseguiu ainda digerir, porque como assim, alguém que estava até pouco tempo conosco e já não está mais, né? São as fatalidades, né? Enfim, a gente segue aqui, tem que seguir. Essa que é a nossa meta aqui, trazer o Opinião, programa informativo de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Satisfação enorme estar com você aqui de volta mais uma vez. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E essa é uma grande verdade, razão maior do nosso programa. É por você que a gente está aqui, todas as noites, sempre com uma entrevista importante, interessante, agregando valor em termos de informação ao seu cotidiano, ao seu dia, fechando o seu dia em grande estilo, né? Por exemplo, Paulo Roberto, sabe quem é? É esse que apareceu aí na abertura, na tela aberta. Se eu falar Paulo Roberto, você não vai saber. Talvez saiba, porque você já viu a figura dele aparecendo aí. Mas o doutor Paulo Prado está aqui, grande nome do Ministério Público de Mato Grosso, por quem eu particularmente, inclusive, tenho uma admiração enorme, né, que eu acompanho há muitos anos, especialmente quando a causa é defesa das nossas crianças, né? O doutor Paulo Prado está aqui, essa bandeira. E ele fez um esforço tão grande, eu vou cometer uma... né? Ele não pediu off, mas é assim, só para tentar justificar, né? O doutor Paulo está aqui numa situação muito difícil, porque não faz muito tempo, acho que foi quinta-feira, ele perdeu uma pessoa da família, a cunhada da esposa do irmão dele, a Cida Prado, morreu de câncer. E todo mundo sente. Acabei de falar aqui que é difícil, né, digerir essas informações. Até há pouco tempo estava aqui firme e forte. E a Cida, ao que consta, era muito alegre, né? Muito ativa, muito para cima, para frente. Não está mais entre nós. E ele mesmo assim veio em respeito a este programa, em respeito a você, telespectador, que na ponta é aquele que vai absorver as informações que nós temos hoje para debater aqui, conversar com o doutor Paulo Prado. Por exemplo, antes, já na abertura, ao perguntar-lhe, doutor Paulo Prado, agradecendo a sua presença pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas, eu gostaria que o senhor falasse, nós temos alguns videozinhos aí, inclusive, para ilustrar essa situação toda que vieram aqui o professor Alexandre, a gloriosa esposa dele, que eu vou lembrar o nome. Vanice. 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 Ambos estiveram em datas diferentes, fizeram já aqui uma explanação maravilhosa e eu acho que quanto mais informação houver, melhor. Que você que está assistindo aí pode, até o dia, salvo engano, 30 de maio ou 31, não é? 30 de maio. 30 de maio, que é quando encerra o prazo para a declaração do imposto de renda, você pode apontar ali, é como se você carimbasse que 6% ali, o doutor Paulo vai explicar mais direitinho aqui, nós vamos inclusive ilustrar isso, que você pode carimbar, eu quero que isso aqui seja destinado para as crianças, enfim, né? Tem também uma parte que vai para os idosos. Doutor Paulo, bom tê-lo aqui e já vamos falar desse assunto aí que me causa uma alegria danada. Naquela câmera grande ali, Tá. E o senhor pode falar com o nosso telespectador, muito bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. Meus sentimentos, inclusive, pela sua cunhada. Boa noite
aos telespectadores da TV Pantanal, eu quero agradecer aí a solidariedade e dizer que a Cida Prado, a Maria Aparecida Fortunato do Prado, ela não era só uma cunhada, ela era uma irmã, uma amiga, um ser humano de luz, uma pessoa sempre alegre, feliz, sorridente, que lutou com muita dignidade nessa resistência para superar esse momento tão difícil. Mas, com relação ao FIA, ao projeto, olha o que está acontecendo. O cidadão, na hora da sua declaração do imposto de renda, professor Lorenberg, ele pode, do imposto devido, pessoa física, destinar 3% para o Fundo da Infância e Adolescência. E se ele desejar também, os outros 3% para o Fundo dos Idosos. O que significa isso? O que é Fundo da Infância e Adolescência? Por força do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 90, todo município tem que ter o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E vinculado ao Conselho, o Fundo da Infância e Adolescência. Isso no município. O Estado também tem o seu Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o seu Fundo Estadual, e a União, o país, o Brasil, tem o Conselho Nacional, que é o CONANDA, e o Fundo Nacional. Então, o que a lei permitiu? Do que você tem que declarar, daquilo que necessariamente você tem que declarar, sem que você precise retirar qualquer um tostão do seu bolso, você pode destinar para o seu município. Ao invés de você destinar para a União, e a União lá repartir o bolo, decidir para onde vai esse recurso, da sua declaração, daquilo que lhe é devido, você pode destinar 3% para o Fundo da Infância e Adolescência. Ou seja, sem meter a mão no bolso. Sem meter a mão no bolso. E eu repassei para você, e o professor Alexandre Faria, e a sua esposa, a professora Vanice, que são dois parceiros que nós do Ministério Público temos, que são pessoas que eu conheci e são professores da Universidade Federal de Mato Grosso. O professor Alexandre é da área de Economia, e a professora Vanice, sua esposa, da área de TI, e eles juntos criaram um projeto de extensão na Universidade Federal para orientar o Conselho de Direito na hora de receber os projetos a como elaborar esse projeto. Tem muita gente que trabalha por aí de forma voluntária, na raça, mas não sabe elaborar um projeto. Não sabe que se ele constituir um projeto, uma entidade, ele terá direito a postular no conselho recurso. Então, o que está acontecendo? Eles criaram um site, criaram os links, criaram programas e nós estamos juntos. Nós, quando eu falo, é o Ministério Público, o Conselho de Direitos, a Universidade Federal e todos os homens e mulheres de boa vontade deste estado maravilhoso de Mato Grosso, que na hora da sua declaração de imposto de renda, entenderem por bem, dar o clique e destinar esse recurso. Pessoa física. Pessoa e física. A pessoa jurídica pode destinar 1%. 1%. Mato Grosso, para você ter uma ideia, Paulo, tem o potencial de arrecadar 200 milhões. Você não vai tirar dinheiro do Estado de Mato Grosso, da União, nem dos municípios. Nós, todos nós, podemos gerar esse bolão. E o que nós temos hoje? Nós não temos nem 10% disso. A União faria a distribuição desses recursos de forma genérica, assim, mas aí se você carimbar, eu falo carimbar porque é um termo que a gente já está meio que acostumado aqui, destinar os 3%.
para a causa das crianças, e mais 3%, se você preferir, para os idosos, para o fundo dos idosos, você está interferindo no destino daqueles recursos, né? Daqui a pouquinho, a gente apresenta aqui isso que o doutor Paulo falou aqui, que é o trabalho feito pelo professor Alexandre e pela sua esposa, a professora Vanice. Eu quero chamar antes, porém, o Lorenberg para a sua primeira participação. Procurador... Lorenberg, só para te dar uma informação, Cuiabá tem o potencial de arrecadar 40 milhões. O máximo que conseguiu arrecadar é 1,5 milhão. Olha só. Então, já pensou 40 milhões e os 40 milhões só podem ser gastos com projetos voltados para criança e adolescente. Então, esse valor, obrigatoriamente, só poderá ser utilizado na causa da infância e juventude. Só para... E tem como fiscalizar, inclusive. Tem. O Conselho de Direito fiscaliza e o próprio Ministério Público fiscaliza. Eu não sei se a Caroline está por aí, depois eu queria que vocês pedissem aí, Boca, o pessoal, se ela tem aí o Instagram, que a gente usou quando vieram aqui o professor Alexandre e depois a esposa dele, a professora Vanice, o Instagram, nesse Instagram, inclusive, ou o site, não sei, há como você acessar aí, tem uns caminhos detalhados ensinando como fazer isso que o professor também, o doutor Paulo, explicou aqui. Agora sim, Lorenberg. Procurador, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas é muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Uma inteligência brilhante, conhecimento, experiência de todo o Ministério Público. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor. E a minha primeira pergunta é exatamente, né, pegando carona nas respostas que o senhor acabou de nos dar. O senhor acabou de falar aqui que Cuiabá pode arrecadar 40 milhões, no entanto, arrecada apenas 1,5 milhão. Numa resposta anterior, o senhor chegou a mencionar que o Estado de Mato Grosso pode chegar a 200 milhões e não chega a 10% disso. E aí vem a minha pergunta, que provavelmente, procurador, deva ser a mesma pergunta que todo amigo telespectador está fazendo. Onde está a resistência das pessoas não aderir a esse projeto, que é, no mínimo, brilhante? No mínimo, brilhante. Onde está a resistência? Eu acho que, em primeiro lugar, é melhorar a informação. E eu quero agradecer imensamente esse espaço, né? Porque muitas pessoas vão declarar o imposto de renda e não têm conhecimento da existência desse dispositivo legal que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente e que veio facilitado agora na sua declaração de imposto de renda. Tá? Inclusive, eu cheguei de conversar muito rapidamente com o governador Mauro Mendes e com o prefeito de Cuiabá, e cheguei de falar até rapidamente com o Mauro Carvalho, falei, quando era chefe da Casa Civil, eu falei, se o governador do estado de Mato Grosso, com todo o seu staff, reunir toda a sua equipe de comunicação, chamar todos os canais de televisão, de sites, jornais, rede social, chamar o grande empresariado mato-grossense. Uma coisa é o Paulo isolado, é o Lorenberg isolado, o Paulo, mas todos nós, tendo na figura política do governador, dos deputados estaduais, dos deputados federais e senadores, uma grande mobilização, uma grande campanha, chamando todos os prefeitos, buscando o Paraná, Santa Catarina, eles já descobriram isso e eles estão colocando a Secretaria de Fazenda para analisar, junto com a Receita Federal. A Receita Federal é uma grande parceira, o Shimata, que é um auditor, sempre está disponível para orientar. Santa Catarina e Paraná já está fazendo um levantamento das melhores declarações, das maiores declarações, para chegar até essas pessoas. E a lei agora, Lorenberg e Paulo, propiciou mais um requisito. Se você que tem uma entidade desejar, sua entidade está devidamente cadastrada, tem todas as certidões, você juntou toda a documentação. Se você procurar
o empresário A ou o empresário B e levar para o empresário A ou B o book do que a sua entidade faz. Minha entidade trabalha com meninas autistas, dá suporte às famílias. Minha entidade trabalha com crianças e adolescentes deficientes que precisam de um suporte maior. Apresenta e falar para o empresário. Você não quer participar? O empresário pode escolher até na hora de destinar o recurso, ou você, pessoa física, ou todos nós, qual projeto que eu quero colaborar. Tem várias, Cuiabá tem 14 entidades que estão com seus projetos aprovados, juntaram todos os documentos, está tudo legalizado, tem as certidões, as pessoas que fazem parte das entidades não apresentam nenhuma certidão negativa e eles estão correndo atrás. Então, se de repente ocorresse essa grande mobilização, Dona Heriberta e Paulo, se a grande mídia do governo do Estado, da Prefeitura Municipal da capital, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do empresariado. Olha, esse é um passo. Eu vou insistir novamente para o próximo ano com o governador, vou insistir com o futuro prefeito de Cuiabá, com os futuros prefeitos, vou insistir com o presidente da AMM. A AMM fez um lançamento também, o atual presidente, Leonardo, prefeito de Primavera do Leste, fez um lançamento. Nós fizemos um lançamento, quando eu falo, esse grupo de parceiros, o Conselho de Cuiabá, os professores da Universidade Federal, o Ministério Público, lá no Tribunal de Contas. Mas se no ano que vem a gente conseguir sensibilizar todas as grandes autoridades, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, o CDL, já pensou os cofres do município de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, com 40 milhões, 200 milhões, para serem gastos necessariamente em projetos sociais com criança e adolescente ou com idosos? Maravilha. Falta mágica, nós temos exemplos que hoje aí são os bem-sucedidos. Olha, se você vê aquela criançada envolvida em projetos sociais, assim, coisas que realmente são de alta inclusão, né? Já estão incluídas, e dinheiro bem aplicado, né? Eu acho que um pouco mais de sensibilidade, não estou dizendo que esteja faltando sensibilidade no caso do governo, ou da própria Assembleia, ou da AMM, mas conversando a gente vai chegar num bom termo aí. O Dr. Paulo Prado continua conosco aqui no programa Opinião. Tem um recado aqui para você. Atenção, você que tem carro, moto ou qualquer outro veículo. A data do IPVA de Mato Grosso mudou. Agora, todas as placas têm vencimento no mesmo dia, em 29 de maio. Isso é importante, viu? Avisa a família e o vizinho para não esquecer. E para pagar é bem rápido e fácil. É só entrar em cefaz.mt.gov.br. Lá você parcela em até 8 vezes sem juros, ou então é só pagar à vista e ganhar um descontão de 10%. E antes de gerar a guia de pagamento, resgate os pontos no Nota MT. É só acessar nota.mt.gov.br para fazer o resgate e diminuir o valor. Com o IPVA em dia, você segue tranquilo. E não esquece, o pagamento é até o dia 29 de maio. Vê se não erra, hein? Governo de Mato Grosso. Opinião dá um tempinho só e volta já já.
Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Vamos correndo aqui para o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó. Tem muita informação. Olha só, a gente separou aqui algumas, Caroline separou algumas aqui, ó. O Ministério Público de Mato Grosso notificou a Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, para que no prazo de 5 dias cumpra o que está previsto no termo de ajustamento de conduta e repasse o valor total previsto para aplicação em saúde. Foi constatado que o município fez repasse 22,26% menor do que deveria. Com o fim da intervenção do governo do estado na pasta da saúde de Cuiabá, foi firmado um TAC que estabeleceu aí as condições para a devolução da administração da Secretaria Municipal de Saúde à Prefeitura. O promotor Milton Matos da Silva, aliás, ele esteve conosco aqui ontem da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da capital, na saúde coletiva, ele disse na notificação recomendatória, ele disse que um procedimento administrativo foi instaurado para então acompanhar o cumprimento então desse TAC. Deve vencer lá para segunda ou terça-feira, e como ele adiantou ontem, inclusive aqui em primeira mão no programa Opinião. Outra notícia é o seguinte: em quase 40 dias, mais de 40% dos contribuintes acertaram as contas com o Leão. Até às 3h30 da tarde desta terça-feira, dia 23, a Receita Federal recebeu 17.337.749 declarações. Isso equivale a 40,3% dessas 43 milhões de declarações esperadas para este ano. O prazo de entrega da declaração começou às 8 horas do dia 15 de março e vai até às 23h59 do dia 31 de maio. O novo intervalo, segundo a Receita, foi necessário para que todos os contribuintes tenham, então, acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, né, e também pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Segundo a Receita Federal, 75,7% das declarações entregues até agora terão direito a receber a restituição, enquanto 13,8% terão que pagar, então, o imposto de renda e 10,4% não tem imposto a pagar e também nem a receber. Se quer entender mais sobre isso aí, ó, tem passo a passo aí no Gazeta Digital, dá um clique, www.gazetadigital.com.br. Tem essas e outras tantas informações, tanto de economia, polícia, política, cidades, o cotidiano, por exemplo, né? Gazeta Digital, esperando por você, para você se informar cada vez mais. Tem antes de chamar o Lorenberg aqui, vamos colocar o primeiro vídeo aí, Boca, está no ponto aí a gente comenta depois aqui, falando sobre esse projeto. Está sem áudio? Tá sem, se tiver sem áudio, está com áudio, então vamos colocar com áudio, pode colocar. Gercinho, você pode dar um... Oi, pessoal, essa é a minha amiga Teca. A gente está saindo do projeto e eu tenho uma notícia muito legal para contar. Vocês sabiam que todos podem doar parte do imposto de renda para ajudar projetos como o nosso, que trabalham com crianças e adolescentes? O professor que falou hoje na aula e eu até chamei ele para contar tudinho pra gente. Oi, professor Alexandre!
Oi, Emi, é isso mesmo. É o momento da declaração do imposto de renda. Você sabia que você pode destinar parte do seu imposto de renda para crianças, adolescentes e idosos? A destinação é sem custo. Você não paga mais imposto e também não tem redução no valor a restituir. O que ela faz é direcionar os recursos, que deixam de ir para os cofres públicos e financiam projetos sociais e culturais. Vale lembrar que todos os fundos beneficiados são fiscalizados pelo Ministério Público. Para destinar o recurso, é bem simples. Presta atenção no passo a passo. Se você for declarar pelo celular, abra o aplicativo Imposto de Renda e clique em Pagamentos. Depois em Doações diretamente na declaração. Clique em Estatuto da Criança e Adolescente e em Doações aos fundos municipais. Selecione o fundo, o estado e o município. O valor é calculado automaticamente. Depois confirme, gere o boleto e pague dentro do prazo. Se você for declarar pelo computador, acesse o programa da Receita Federal e clique em Doações diretamente na declaração. Confira se a aba Criança e Adolescente está aberta e clique em Novo. Escolha o fundo para o qual irá destinar o recurso. Clique em OK. Gere o boleto e pague dentro do prazo. Se você tiver imposto a pagar, a dívida restante será parcelada diretamente no programa. Se você tiver imposto a restituir, você recebe o valor de volta junto com o complemento atualizado pela Selic. Perfeito. Parabéns. Isso aí foi feito pela turma da Vanice lá, não foi, doutor Paulo? Foi junto com o nosso pessoal lá. Aliás, a professora Vanice Cunha Canuto e o glorioso Alexandre, que é o maridão dela, estão assistindo. Mandaram mensagem aqui já. Quer ver? Deixa eu te enxerga aqui, porque está difícil. Ah, estamos assistindo, super ligados aqui. Somos fãs dele. Ó, doutor Paulo, falou até da gente. Falar que mandamos aí um abraço. Um abraço, tá mandando um abraço. Os dois, o casalzinho, o casal 20 lá, tá mandando. Parabéns para vocês. Esse trabalho que vocês estão fazendo é uma maravilha. Eu fico arrepiado porque é uma coisa assim que eu até penso, por que não pensaram nisso antes, né? Mas antes tarde do que mais tarde, né? Parabéns mesmo, a gente faz o que pode aqui para divulgar. Eu pedi para a Caroline ver se ela consegue o Instagram. Se não conseguir, vou pedir para, já que a Vanice está assistindo, mandar aqui no meu zap que eu divulgo aqui. Pelo menos eu falo, né? Se a Caroline não conseguir. Professor, ou professor, doutor Eu dei Paulo, aula há muito tempo. você tá dando aula ainda? No momento, Aí, só... ó, tá aí, ó. Esse aqui aí é o... Esse aqui Só é o, palestras. Esse aqui é o... E eventos. Esse aí é o Instagram? Conselho Municipal da Criança. Esse aí é do Conselho Municipal da Criança, né? Tem um outro também aí que eu gostaria que você mandasse, que você vê se consegue achar aí. Foi usado, inclusive, na entrevista da Vanice e do Alexandre também. Tem do Ministério Público também. Tem também, né? Tem. Então, muito parabéns pelo vídeo bem explicativo realmente, não é? Tá aí, não tem muito segredo, né, doutor Paulo? Não tem. O Alexandre e a Vanice estão de parabéns, a equipe toda está de parabéns. Nós vamos fortalecer ainda mais essa parceria com o Ministério Público e com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E são espaços como esse aqui que chega até o cidadão. Pessoas que não tinham conhecimento dessa possibilidade legal vão comentar com amigos, vão comentar com irmãos, vão comentar com filhos, vão repassar na sua rede social. E é assim que nós acreditamos no fortalecimento do Fundo da Infância e Adolescência de todos os municípios do estado de Mato Grosso, porque esse programa chega em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Então, aquele professor que está assistindo, aquele empresário que está assistindo nesse momento, repasse, converse com as pessoas do seu círculo de amizade e vamos mudar a realidade social do estado de Mato Grosso. Verdade. Então, você pode fazer a sua parte, tira da cabeça, vou ter que meter a mão no bolso, estou meio apertado. Não tem nada disso, não tem nada disso, não é? Você não vai fazer absolutamente nada, não vai mexer com dinheiro, só vai destinar, ao invés de deixar o governo central fazê-lo, não é? E polvilhar
esses recursos aí, você está carimbando, né? E vai provocar aí uma revolução que vai ajudar muita gente. Nada é mais lindo do que o sorriso de uma criança, especialmente aquela que está meio desassistida no primeiro momento pelo poder público, ora porque, enfim, várias razões aí, né? Então você vai estar destinando esses recursos. Lorenberg. Procurador, aproveitando a deixa de falar sobre as crianças, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Eu encontrei no site do próprio Ministério Público do Estado, no dia 29 de agosto de 2006, uma fala do senhor que eu achei pertinente e oportuna para lembrá-lo agora. Exatamente na instalação da Delegacia de Proteção à Criança, o senhor chegou a dizer o seguinte, entre aspas, as crianças são reflexos da sociedade. Elas copiam os adultos e são frutos do que sentem e vivem. Essa delegacia tem a ver com a filosofia da solidariedade, do resgate da dignidade da criança vítima de violência. Fecham aspas. Procurador, é muito mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão. Se a criança, e de fato o é, se as crianças são reflexos da sociedade e copiam o que os adultos fazem, o combate ao feminicídio, o combate à violência doméstica não deveria começar exatamente na família, no seio familiar, na estrutura familiar ou não? Lorenberg, concordo plenamente. O Ministério Público lançou no mês passado e nesse mês aqui, ficou 30 dias no shopping Pantanal, ouvindo a população, orientando a população com relação à violência familiar, à violência contra a mulher. Por que isso? Porque aumentou com o Covid e o pós-Covid muito caso de violência doméstica, muito caso de feminicídio e muito caso também de violência contra criança e adolescente. E o mês de maio é marcado pelo enfrentamento à violência, o abuso e a exploração sexual contra criança e adolescente. E o Ministério Público está firme nesse propósito. Inclusive, nós temos um projeto que se chama Prevenção Começa na Escola. Por que prevenção começa na escola? A criança e o adolescente muitas vezes está sofrendo um abuso sexual, a menina de 4 anos de idade. O agressor, na grande maioria das vezes, ou é o pai, o padrasto, o tio, o avô ou pessoa bem próxima, infelizmente. E ele chega para essa criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos ou até menos, com a seguinte sedução. Eu te amo tanto, eu gosto de você, que eu vou te ensinar um carinho todo diferente, mas esse carinho é só meu e seu. E a criança acredita no pai, acredita no tio, acredita no avô, no padrasto, naquela referência masculina. Por que eu falo masculino? Porque 80% são meninas vítimas dessa violência. E aí ele começa com um beijo, com um abraço, dando um doce, dando um brinquedo, até que extrapola e vira algo de proporções inacreditáveis. E essa criança, ela fica sem saber o que está acontecendo com ela. Aquilo a incomoda, mas o agressor fala, não conte para ninguém. Confie em mim. E com quem que ela vai desabafar? Ele fala, não conte para sua mãe. Sua mãe não pode saber. E chega até a constrangê-la. Se você contar para sua mãe, tudo que vier a acontecer é sua culpa. Ela vai desabafar com quem? Na escola. Com uma amiguinha, com uma professora, com alguém que ela confie. Então, nós criamos um projeto, nós que eu falo do Ministério Público, Prevenção Começa na Escola. Se você, eu, qualquer um de nós for dar uma palestra hoje para 40, 50 crianças, ninguém vai prestar atenção, depois de 10 minutos. Mas o trabalho lúdico, a arte, prende. E através do teatro, uma parceria com a companhia Vostraz de Teatro. Foi criada uma peça teatral de 50 minutos,
fala rapidamente, 10 minutos, a respeito de bullying, que está muito forte também. Fala 10 minutos a respeito da proteção ao patrimônio escolar. Você não destruir cadeiras, não riscar as paredes, não rasgar os livros. E de 30 a 40 minutos sobre o abuso sexual. Mostrando para a menina e para o menino o que é um abuso sexual e o que fazer. Ensina, olha, tem o Disque 100, tem o 127, procure sua professora. Então, por que tudo isso? Porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 227, ela diz o seguinte, que eu vou resumir, que é dever da família, da sociedade e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais de criança e adolescente, que são direitos fundamentais e humanos. Saúde, alimentação, dignidade, educação, cultura. Então eu pergunto para você, se a família, se a sociedade e o poder público tem isso como prioridade, porque você, pai que está assistindo, a prioridade sua não é garantir ao seu filho uma boa escola, uma boa educação, uma boa saúde. Se você, pai, não tem condições de assim agir, a sociedade não tem que colaborar com você. E se a sociedade e o poder público não garante, você não tem que solicitar ao Ministério Público, aos órgãos capacitados, que tome as medidas até para retirar essa criança da agressão, colocá-la a salvo de qualquer tipo. Então você tem toda a razão. Se a criança tem uma sociedade de adultos doentes, de adultos que acham normal praticar abuso sexual contra a criança e adolescente, espancar a mãe na frente da criança, praticar qualquer tipo de agressividade ou ato obsceno na frente da filha, do filho, nós temos que agir, nós temos que denunciar. O professor, o médico que toma conhecimento quando atende, a professora quando verifica que uma menina chegou com o olho roxo, o professor que verifica que a garota está toda marcada, espancada, você tem que denunciar, você tem o conselho tutelar. Nós não podemos ficar calados, introduzir a violência no cotidiano sem se indignar, sem repudiar. A questão familiar eu não me meto, você tem que se meter, você tem que salvar, socorrer. De repente, um telefonema, você evita um feminicídio, você evita um estupro, você evita que uma criança venha, infelizmente, a perder a sua própria vida. Então, nós temos que entrar com força, intensivamente, nesse grande debate nacional, porque se você destruir o sonho de uma criança, se você destruir a perspectiva de um amanhã, você está gerando o quê? Uma pessoa depressiva, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa introspectiva, uma pessoa depressiva, sem esperança. Já assina embaixo do que o senhor falou aí, é a mais pura verdade. Nem interrompi, porque o doutor Paulo estava indo bem no cerne da coisa, assim, bem... E eu acho que é isso também. Eu, sinceramente, e temo por isso, né? Porque muitas vezes o inimigo está dentro de casa. É isso que dói mais, né? E aí um professor, uma professora, vendo a criança introspectiva, triste, nos cantos, ela, coisa que o próprio familiar ou um vizinho, mas a família, a mãe podia estar percebendo isso, né? E não sendo conivente, como algumas vezes a gente noticia que ocorre, né? A professora percebe, ou algum estranho percebe e acaba puxando o fio e acaba chegando em situações dessas detestáveis aí, né? Que a gente, infelizmente, noticia e verifica, né? Na questão da violência contra a criança. Contra a mulher eu nem falo mais, falo sim, vou falar sempre. Porque a gente também tem batido nessa tecla aqui que não é possível um Estado como esse, campeão de quase tudo na produção, seja também campeão em feminicídio.
Paulo? Não tem uma política. Quer dizer, políticas tem, mas são suficientes? Essa aqui é a questão, né? E nós, os civis, nós estamos fazendo o nosso papel também, isso que o doutor Paulo falou, né? Vizinho se mete, sim, senhor. Você pode, ao se manifestar, ao intrometer, ao meter a colher, pode estar evitando uma morte, mais um para o Mato Grosso, lá no ranking dos feminicídios lá. Então, nós estamos aqui sempre, nesses 4 anos que o programa faz daqui a pouco, dia 27, todos os meses, para não dizer todas as semanas, temos aqui um delegado da área da defesa da mulher, da família, da criança, ou um defensor público, ou um promotor de justiça, ou um desembargador. Vieram vários desembargadores aqui também já, para a gente fazer uma corrente que dê certo. Não é falar por falar, não. Se tiver que mostrar vídeo, a gente mostra, fazer campanha, a gente faz. Aqui a gente tem liberdade para fazer isso, porque nós acreditamos que cada um fazendo a sua parte aqui, nós vamos conseguir. Não é possível que a gente não vai vencer esse bicho-papão aí, não é? Esse negócio de... Por exemplo, eu dei uma vez, tem que ir para o intervalo, né? Uma vez eu dei um exemplo aqui para uma delegada, eu, por exemplo, como pai, a minha filhinha hoje já tem, minha filhona já, né? Já está 19 anos. Em toda a vida, eu jamais dei banho na minha filha, para você ter uma ideia. Sabe por quê? A princípio não seria problema nenhum, um pai e tal, para que ela absorvesse essa ideia que homem nenhum, nem da família e nem estranho, tivesse intimidade com ela. O corpo dela é sagrado. É um exemplo que eu dou. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo muita situação acontecendo dentro da própria família, pais, tios, padrastos, abusando de menores, abusando, sabe, assim, de uma forma descarada. Então, é mais um desabafo meu também aqui, porque, afinal de contas, eu acho que os comunicadores, nós também temos nosso papel. Eu tento levar isso até você. Se for o caso, a gente vai enfiar na sua cabeça aí, você também fazer parte dessa corrente aqui, para que a gente possa vencer esse bicho-papão aí, né? Não é bicho-papão. Com certeza. Olha, eu ia dizer para você que foram mais de 350 apresentações dessa peça. Percorremos mais de 70 municípios em 6 anos, em todas as apresentações. No final, uma menina ou um menino vai até a professora, eu quero denunciar. Tá vendo? Desse jeito. Teve uma apresentação, eu vou preservar a cidade, uma cidade onde em uma situação lá, no final eu pergunto, vocês gostaram da peça? Alguém quer comentar? Uma menina pegou e falou. E aí eu perguntei assim, qual a professora que gostaria de comentar o que aconteceu? Aí as crianças indicaram uma professora, essa professora começou a chorar, porque ela também tinha sido abusada na sua infância. Olha só, é assim, uma coisa vai estimulando a outra, é bom falar, porque a gente falando incentiva. Eu extrapolei aqui, tem que ir para o intervalo comercial, mas a gente volta já já, falando inclusive de autismo, um instante só. Correr agora, rapaz, porque eu desabafei aqui agora, tomei um tempo desse intervalo aí, mas porque eu fico indignado. Olha só, vou repetir aqui, põe aí, por favor, de novo o Instagram, Boca, por favor, que é proj, com J, _CMDCA, Cuiabá, que é o Instagram que você vê aí, para você obter mais informações. Desse Instagram, inclusive, tem uns vídeos aqui bacanas, eu estou até com ele aberto aqui, não é? É fácil você se inteirar e saber mais do que estamos falando, que é esse projeto aí que você acaba podendo, não é, destinar parte aí do seu imposto de renda aí para uma causa muito nobre, mais do que nobre, que é a causa das crianças. Se quiser também, ajuda também o Fundo dos Idosos. Tem mais algum vídeo aí, só para a gente já colocar aqui também, Boca? Vai falando, ou coloca ou fala comigo no ponto aqui para eu saber. Você mandou um? Mas eu acho que era esse mesmo. O doutor Paulo, antes eu vou chamar o Lorenberg aqui, porque o Lorenberg faz hora que está calado, fica só observando.
Eu queria que ele participasse aqui, senão ele fica bravo comigo. Aí ele vai para o Dorileu, ele fala mal para mim para o Dorileu, e o Dorileu fica... Por favor. Procurador, o senhor falava no bloco anterior sobre o Conselho Tutelar. Certo. E aí, eu tenho aqui uma afirmação do senhor de 2009, de 4 de maio de 2009, numa entrevista que o senhor deu ao jornal A Gazeta. E o senhor falava exatamente, queremos fortalecer os conselhos tutelares, os conselhos de direito. E aí vem a minha pergunta, procurador. De 2009 para cá, os conselhos de fato foram fortalecidos ou ainda falta alguma coisa para terem como tal? Olha, dai a César o que é de César. Eu tenho aqui que reconhecer que na administração do prefeito Emanuel Pinheiro ocorreu um fortalecimento muito grande aos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar de Cuiabá saiu de um salário, por exemplo, porque você lidar o dia inteiro, a todo instante, a todo momento, com denúncias, com emergências, com causas envolvendo criança e adolescente, além da paixão e do envolvimento, você tem que ser remunerado algo que realmente seja codigno. E hoje o conselheiro tutelar de Cuiabá tem um dos melhores salários, tem o melhor salário do estado de Mato Grosso e um dos melhores do Brasil. Tem estrutura, tem veículos, tem profissionais, tanto é que nessa eleição nós tínhamos pessoas disputando com mestrado, com doutorado, pastores, pessoas formadas em filosofia e com muita experiência social, porque não basta também a formação técnica. E o Ministério Público, os colegas promotores cobraram muito isso. O que nós fizemos, Lorenberg? O que aconteceu? Tem município que tem condições de pagar uma boa capacitação para o conselheiro tutelar. E tem município que não. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso preparou um curso de capacitação em EAD online, com 20 módulos, falando desde o perfil, como atender a população, o que significa um encaminhamento, o que significa uma requisição, com professor de língua portuguesa. Nós que eu falo, é a escola de governo do Ministério Público, preparou, chamamos profissionais de diversas áreas e esse curso foi repassado para todos os novos conselheiros tutelares do Estado de Mato Grosso, porque houve a eleição e todos tomaram posse este ano. E ao tomarem posse, todos foram chamados até a promotoria de justiça, junto com o promotor, e o conselheiro tutelar lá de Colniza, muitas vezes Colniza não tinha como preparar esse curso, a prefeitura não tinha recurso, Couto Iguaçu, Poconé, Corizal, todos os municípios, todos os conselheiros tutelares. São 141 municípios, né, com pelo menos 5 conselheiros tutelares, Cuiabá tem 6, foram treinados, capacitados e certificados. É uma grande verdade que a Prefeitura de Cuiabá dispensou uma atenção muito importante para os conselhos tutelares na capital do estado. Exemplo, inclusive, aí, não é, para outros municípios, exemplo para ser seguido, inclusive. Eu vou ter que trocar de assunto, senão a gente não consegue abordar tudo. Eu queria que o senhor, inclusive, fosse rapidão aí na sua... Estamos correndo para o final aqui do programa, sobre esse evento que o Ministério Público também está envolvido agora nesse fim de semana, por exemplo. Tem muitas palestras num evento que trata dessa situação que o doutor Milton falou ontem aqui, dos portadores da... Transtorno do aspecto do autismo, né? Que o senhor falasse sobre isso. Olha só, sexta-feira, dia 26, o dia todo, lá no auditório da Promotoria de Justiça de Cuiabá, ali ao lado do fórum, nós vamos realizar um dia inteiro de palestras relacionadas a autismo e inclusão.
O que é autismo? Existe inclusão? As escolas particulares e escolas públicas, como que recebem o aluno autista? A mãe, quando procura uma UPA, quando precisa de uma orientação, como ela é tratada? Os municípios que não possuem um neuropediatra, que não possuem um psiquiatra infantil, que não tem terapeutas, não tem uma política especializada para o diagnóstico do autismo. O que fazer? A quem procurar? Então, esses temas, essas dúvidas, nós estaremos recebendo a população e eu, infelizmente, tenho que informar que não temos mais vagas. Poxa, que pena, hein? São 280 presenciais e já temos 500 online, 500 inscrições online e 200 inscrições presenciais totalmente preenchidas. E já estamos sentindo que haverá necessidade de outros momentos, outros encontros, para debatermos com a população, a comunidade, as mães, os pais que possuem filhos autistas, qual a maior dificuldade que você encontra? Existe inclusão? No seu município tem inclusão? Como que funciona na escola? Como que funciona no atendimento no posto de saúde, na UPA? Quando você precisa de uma orientação, de um diagnóstico, como que isso está acontecendo? Então, esse enfrentamento precisamos ter, falar e conversar com a sociedade. Então está bem interessante. O próprio Milton, o Dr. Milton, que estava aqui ontem, ele vai ser um dos palestrantes lá neste evento, segundo ele informou aqui também, que tem assim, ó, palestrantes como a Paola Fadu, não é? Uma neuropediatra, vai fazer a abertura. O Dr. Paulo vai ser um dos debatedores aí. Aí tem outros nomes também, a Carla Borges, Bertin, tem também ali a Patrícia Eleutério Campos. Tem muita gente boa aqui, rapaz. Ó, pena que não tem mais como fazer inscrição lá, né? Tem também, eu vou conseguir falar esse nome, Sazenase Soares Rocha. São alguns dos nomes, olha para você ver. E o tema é muito importante, essa causa dos autistas aí, a gente precisa encarar de frente também. Tem muito desrespeito, inclusive, plano de saúde, que muita gente está reclamando aí, ó, tem gente reclamando na UFA aí. Eu não tenho mais tempo aqui, eu queria continuar, eu nunca vi, a primeira vez que veio, a gente queria, mas não tem mais tempo, horário de rede, Lorenberg. Deixa eu ver aqui, como é que está meu tempo. Eu já fiz um programa com você, Paulo. Mas foi antes, foi em outro programa, foi lá no Conexão Poder, eu acho. Ah, sim. Foi aqui nesse mesmo estúdio, mas faz hora isso aí, rapaz. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Veio a pandemia. Nuremberg, deixa eu ver, quanto tempo que tem aí, Boca? 2 minutos? 3 minutos? Fala comigo, Boca. Você tem uma curtinha aí, bem curtinha? Bem, muito rapidamente, e é muito mais uma curiosidade que eu tenho, procurador. Aquele projeto por um conselho tutelar sem divisas, que era o Ministério Público do Mato Grosso do Sul com o nosso Mato Grosso. Ainda continua? 30 segundos para falar, dá uma pinceladinha sobre ele. Com o Covid, houve uma paralisação, mas Mato Grosso do Sul é um grande parceiro e nós estamos retomando todos aqueles projetos irmanados com Mato Grosso do Sul que foram paralisados em razão do Covid, em razão de toda essa situação que, infelizmente, o mundo enfrentou, né? Mas é um Estado irmão, um Estado parceiro, que nós estamos sempre dividindo e compartilhando informações. Beleza, era isso. Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado falando conosco aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, que já teve em outras ocasiões, mas desse programa aqui é a primeira vez. Obrigado de verdade por ter aceito. Lembrando que dia 31, hein? Tem uma maneira aí muito prática e rápida. Você pode contribuir com projetos desenvolvidos com as crianças e adolescentes da sua cidade. Isso é possível por meio da declaração do imposto de renda que deve ser feita até 31. Não perca, viu, doutor Paulo? Não tem mais tempo, rapaz. Tem que encerrar o programa. Obrigado de verdade. Esse espaço continua a postos para bem informar. Eu quero agradecer
E vou conversar com vocês em outras situações, vamos trazer outras questões, outros debates. Maio está aí, vamos enfrentar essa semana voltada ao enfrentamento ao abuso, à violência contra crianças e adolescentes. Vamos sim. Vamos sim. Obrigado, Lorenberg. Até amanhã. O Deiver, secretário municipal de saúde, vai estar conosco aqui. Deiver Teixeira, secretário de saúde de Cuiabá, amanhã às 7h30 da noite. Então não perca, tem assuntos à UFA para falar com o secretário Deiver aqui no Opinião ao Vivo. Obrigado pelo carinho da companhia, viu? Se cuida. Alexandre, esposa, que é o nome dela é? Vanice, desculpa, Vanice, esqueço. Vanice Canudo. O casalzinho aí, obrigado pelo carinho e pelo trabalho de vocês aí, tá excelente. Opinião fica por aqui, até amanhã, fica bem, fica com Deus também.